Olá, alunos, tudo bem? Essa vai ser a correção da semana 2 do PET volume 6 do primeiro ano do ensino médio. Ok? Vamos dar continuidade, plano cartesiano, só que agora a gente vai falar um pouco sobre simetria reflexiva, tá? Qualquer coisa tem aula introdutória que eu fiz explicando direitinho e aqui eu vou explicando de acordo com os exercícios, tá? Vou explicar um pouquinho de acordo com os exercícios. Mas se inscrevam no canal, assinem o sininho de notificação para vocês receberem sempre notificação quando o vídeo for postado. Ok? Então vamos lá. No plano cartesiano abaixo está representada uma figura sobre uma malha quadriculada. O simétrico do segmento OD em relação ao eixo é o segmento. Então tá, duas observações aqui, tá? Simétrico é a simetria e a gente sempre trabalha a simetria em relação, a gente pode trabalhar em relação ao eixo X ou em relação ao eixo Y. E aqui o probleminha não falou pra gente em relação a qual eixo. Então, a gente vai fazer as duas, tá? Eu vou separar as duas aqui. Porque normalmente a gente faz a simetria em relação ao eixo X ou em relação ao eixo Y. Quem não estiver entendendo, vai lá na nossa aula introdutória, tá? Então, aqui, o segmento OD. Então, OD. O ponto O, ele está na origem, então ele não vai influenciar para mim. Então, nós vamos trabalhar aqui o segmento, vamos trabalhar principalmente o ponto D, ok? Então, aqui no ponto D, qual é a coordenada do ponto D? Um X e Y. Então, meu X vale menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E o Y, 1, 2, 3, 4. Então, o par ordenado dele é menos 5 e 4. Então, agora a gente vai trabalhar a simetria dele em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y, porque eu não sei qual que o problema está pedindo. É bom que a gente já vai treinando aqui. Deixa eu apagar. Então, se for em relação a X, em relação ao eixo X. Quando a gente trabalha em relação ao eixo X, o que acontece? Eu tenho que manter o valor de X e vou fazer o simétrico do Y, do valor de Y. Então, aqui, como que ficaria? Se o par ordenado é menos 5 e 4, eu vou manter X, que é menos 5, e eu vou inverter, tá? Eu vou fazer o oposto de Y. Se é 4, vai virar menos 4. Então, nesse caso, se eu fosse verificar aqui qual que seria menos 5 e menos 4, em relação ao eixo X, seria qual ponto? O segmento que? OA. Então, OA ficaria em relação ao eixo X. E agora, a gente vai fazer em relação ao eixo Y. Então, agora, em relação a Y, ao eixo Y, como que eu faço? Eu vou manter Y e vou fazer o simétrico de X. Então, se o ponto D, que ele aqui é meu ponto que eu vou estar trabalhando, né? O D, se é em relação a Y, ele corta, né? A gente vai trabalhar aqui, ó, nesse eixo. Então, eu vou manter o Y, que é 4, e vou fazer o simétrico de menos 5. O simétrico de menos 5 é 5. Então, ficaria com qual ponto? 4, 5, né, para x e y menos 4. Ficaria aqui, ó.
Então, se for em relação a y, a resposta certa vai ser o quê? OC. Então, em relação a x, seria o segmento OA. Em relação a y, seria o segmento OC. Por que eu estou passando os dois? Porque aqui não fala em relação a qual eixo. Então, a gente está trabalhando os dois eixos. Ok? Considere um triângulo cujas coordenadas são os vértices -1 e 5, 3 e 4, 2 e -1. Nós vamos determinar as coordenadas do vértice. Está pedindo para determinar as coordenadas do vértice do triângulo, cujos vértices são simétricos ao triângulo fornecido, tá? Então, esse aqui é o meu triângulo de origem. Então, nós vamos fazer uma simetria em relação ao eixo das abscissas. Eixo das abscissas é o eixo X. Representar os dois triângulos no plano cartesiano. Então, nosso triângulo original, vou fazer ele aqui agora, vai ter os vértices -1 e 5, então nós vamos aqui, ó, -1 para x e 5 para y, tá aqui um ponto. 3 e 4, 3 para x, 4 para y, outro ponto. E 2 e -1, 2 para x e y -1. E aqui a gente vai ligar esses pontos. Então, nós temos aqui 1, 2, nós vamos ligar aqui, ó. 2. E o terceiro aqui. Vamos ligar, vamos tentar montar aqui. Então, esse é o meu triângulo original. Então, agora a gente vai fazer a simetria dele. Para a gente fazer a simetria em relação ao eixo X, tá? Então, se é em relação ao eixo X, eu vou ter que manter X e fazer o simétrico de Y. Então, nós vamos trabalhar esses pontos. No ponto -1 e 5, mantendo X -1, simétrico de 5, -5. No ponto 3 e 4, mantém o X, que é 3, simétrico de 4, -4. E 2 e 1, mantém o X, que é 2, e o simétrico de -1 é 1. Então, agora nós vamos marcar esses pontos aqui no plano cartesiano. -1 e -5, então, olha, -1 e -5, aqui. 3 e -4, aqui. 2 e 1, 2 e 1, aqui. Então, agora a gente vai unir esses pontos. Aqui tem um. Vou colocar isso aqui mais grosso. Isso. Aqui o outro ponto. Então, vai ter esse outro segmento. E aqui o terceiro. Então, tá aqui o nosso segundo triângulo simétrico ao eixo do X, tá? Então, tá aqui a simetria em relação ao eixo X. Vocês viram que mantive o X, né? Todos os valores de X e fiz a simetria do Y, tá? Tá aí a nossa resposta.
Próximo, considere os seguintes quadriláteros desenhados numa malha quadriculada. Os quadriláteros que admitam a reta R como eixo de simetria são apenas, então tá aqui, todos estão cortados pela letra reta R, perdão. E se ela é um eixo de simetria, os dois lados divididos têm que ser iguais, eles têm que ter a mesma área, tá? Então, agora a gente vai analisar aqui. Quadrilátero 1, eixo de simetria, reta R. É verdadeiro, né? Nós tivemos igual, então é verdadeiro. Aqui, quadrilátero 2 está igual, é verdadeiro. Quadrilátero 3 também está igual, é verdadeiro. O quadrilátero 4, olha só, ele tá invertido, tá? Então, ele não ficou igual. Apesar da área, se eu pegar aqui e ver essa área, a área vai ser a mesma. Mas ele não é uma simetria reflexiva, tá? Diferente. Então, aqui, esse é falso. Então, os corretos vão ser 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, letra D. Ok? Próximo. Uma mesa de sinuca retangular foi projetada de forma a ser simétrica em relação às retas R e S. Então, quando a gente fala assim, em relação às duas retas, vocês têm que olhar a simetria tanto na horizontal quanto na vertical, indicadas na figura, e ainda a distância entre as caçapas A e B tem que ser a mesma distância da caçapa B e C. Então, tá aqui. Aqui é ponto A, B, C, D, E, F. Então, essa distância tem que ser igual a essa. Então, tá dividido no meio certinho. Ok? Considere agora um sistema de eixo cartesiano. Então, nós fizemos aqui um plano cartesiano, né? E colocamos no ponto B a origem. Então, a origem está aqui, ó, no ponto B. E, além disso, o centro da caçapa A está aqui, na coordenada menos 4 e 0. Então, se é a coordenada menos 4 e 0, eu tenho um x menos 4 e um y 0. Então, aqui nesse ponto, vale quanto? Menos 4. E a caçapa D está aqui, no ponto 4 e 5. Então, D, 4 e 5. Então, vamos colocar os valores. Se D é 4 e 5, aqui é 4, tinha que ser, né? Porque a gente já falou que esse lado é igual a esse. E aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 5. Ok? Então, a altura aqui vai ser 5, olha só, pegando em distância. Aqui vale 5, isso tudo aqui vale quanto? 4 mais 4, daqui até aqui vale 8. A distância em unidades de comprimento dos eixos cartesianos entre o ponto, a caçapa D e F é, então tá aqui, ó, caçapa D até F. Então, vão ser 4 mais 4, que vai ser 8. Então, sempre sugiro já ir anotando, pega o desenho, faça as anotações corretas, né? Anota a coordenada, já puxa para o eixo do X, para o eixo do Y, que aí vocês já vão ter todas as informações. Ok? Próximo. Para projetar uma praça pública com 4 jardins em formato triangular, um arquiteto especificou a disposição de 4 jardins. Então, tá aí, jardim M, N, P e Q. Nesse caso, a figura, aí a gente vai ver o que é verdadeiro e o que é falso, tá? Vamos analisar aí. N, a figura N, então essa figura é simétrica à figura Q em relação ao eixo Y. Olha só, simétrica em relação a Y.
Se ela é simétrica em relação a y, a Q tinha que estar aqui, ó, do lado dela, tá? Porque quando a gente fala simetria em relação a y, primeira coisa que vocês podem pensar é que ela vai sair do primeiro quadrante e vai para o segundo. E na realidade ela não foi, né? Ela foi do primeiro para o quarto, então não dá. E uma outra forma de vocês analisarem é pegar um ponto. Vamos supor, vamos pegar esse vértice aqui. Esse vértice, ele tem 1, 2, 3. 3 e 3. Para ela ser em relação ao eixo y, a gente ia manter o 3, né? E ficaria como? 3 e menos 3. E não é, a figura Q tá aqui embaixo, ó. Ela seria o quê, esse ponto? 1 e menos 1. Então, não dá. Então, aqui é falso. N é simétrica a M. N é simétrica a M. Tá? Em relação ao eixo X. Errado. Ela é simétrica, né? Aqui a relação das duas é em relação ao qual eixo? Ao eixo Y. Tá? Então, aqui tá errado. Não é em relação a X, a simetria dela está em relação ao eixo Y. Porque, olha só, 3 e 3. Para ser simétrico aqui, a gente manteria o Y, então ficaria menos 3 e 3. Esse aqui ficaria menos 3 e 3. A simetria das duas é em relação a Y, então aqui é falso. Agora, vamos ver. M é simétrica à figura P em relação ao eixo X. A simetria de MP, a gente já sabe que é simétrica, a posição tá certa. Então, tá aqui. Agora, vamos olhar se os pontos estão certos. Olha só. Esse ponto M é menos 3 e 3. Então, para ele ser simétrico, ele vai ser o quê? Em relação a X, vai ser menos 3, eu mantenho X, e inverto o Y, menos 3 e menos 3. Foi o que deu, olha, menos 3 e menos 3. Então, aqui é verdadeira. Então, a opção correta é a letra C. Mas vamos dar uma olhadinha na Q, na letra D. Q é simétrica a P, Q e P. Em relação a Y, aqui vocês já podem cortar, porque primeiro que a simetria não existe, porque esse vértice está aqui para baixo, então não vai dar. A posição dos quadrantes até está correto em relação a Y, mas a figura está invertida, então aqui é falso. Então, a letra correta vai ser a letra C. Vamos destacar aqui. Letra C. Ok? Qualquer dúvida, vai na nossa aula introdutória, que lá tem alguns exercícios e alguns exemplos bem legais para vocês fazerem. Ok? Se inscrevam no canal e até a próxima. Um grande abraço.